muito mais do que um objeto a ser contemplado. A arte pode ser muitas coisas. Gestos que traduzem ideias. Ideias que buscam conceitos. A exposição Além dos Preconceitos, Experimentos dos anos 60, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, revisita o cenário da arte conceitual. O conceitualismo significa isso. Bom, mas arte, o que é arte? A mostra traz 125 obras de 21 artistas das Américas, Japão e Europa Ocidental e Oriental. O próprio nome arte conceitual já traz uma questão, que é justamente o que a gente vai ver são ideias, são conceitos, mais do que objetos palpáveis, tangíveis. Por exemplo, aqui a gente está próximo do trabalho do John Latham. Esse é um artista inglês que toda a questão dele foi referente ao livro, né? Então o gesto dele, o gesto de destruição, o gesto de reconstrução, se voltava para o livro como o símbolo da grande cultura ocidental, dos valores ocidentais, da forma como estava sendo construída, inclusive a ideia de arte. A arte conceitual nasceu na metade dos anos 60, época de questionamentos ideológicos, sexuais, sociais e artísticos. Toda essa arte desse período, de um modo ou de outro, ela tem uma tônica altamente conceitual e processual. É sempre uma arte do processo, uma arte que dissolveu as delimitações tradicionais do conceito de arte, da forma da arte e dos modos de fazer arte. Então, dos objetos cotidianos aos objetos mais requintados, tradicionalmente artísticos, você tem um grande horizonte de trabalho em que essas coisas se compõem e não se excluem jamais. Para os artistas conceituais, as ideias prevalecem sobre a cor, forma e textura dos objetos. A noção de arte que estava, de alguma maneira, bem sedimentada, e ainda é bastante sedimentada no imaginário social, é uma ideia de arte objetual, né, onde as relações se pautam por questões formalistas, né, a gente fala de cor, forma, textura, objetos, etc., e deixa a questão da ideia um pouco de lado, muitas vezes, né? Então, essa noção mais centrada num objetualismo é que os artistas, de alguma maneira, se colocavam contra, procurando uma integração, uma relação muito mais orgânica entre arte e vida. Talvez o exemplo mais patente dessa questão seja o próprio Joseph Beuys. Ele entendia a arte muito mais como uma manifestação da vida do que alguma disciplina à parte. E toda a relação dele partiu de uma questão profundamente vivencial, né? Então, o uso do feltro, por exemplo, tem toda essa relação simbólica do feltro, do material feltro dentro da vida dele, tem todo o mito que ele cria dentro da própria história, que ele era piloto aéreo durante a Segunda Guerra Mundial, o avião que ele estava caiu, né? E os nômades tártaros cuidaram dele
enrolando todo o corpo dele, que estava gelado, então, no acidente, né, em feltro e parafina. Então, são os dois materiais que ele utiliza muito. Esses apagadores são interessantes porque muito do trabalho dele foi feito em aula, né? Ele tinha toda essa noção de escultura social. O que é a escultura social para Beuys? Ele entendia que escultura não era simplesmente fazer mais um objeto a ser colocado no mundo. Escultura social seria criar novas ideias na cabeça das pessoas. Isso seria a grande dimensão e a verdadeira dimensão da arte, a possibilidade de mudar pensamentos, comportamentos e toda uma realidade social. A arte é muito mais do que um objeto a ser contemplado, e a grande briga também dos artistas conceituais, sobretudo nesse momento, é com o mercado. Por que o mercado é que tem que validar, o museu é que tem que comprar, e isso tem que ser um objeto? O mundo já está cheio de objetos, diziam os artistas conceituais. O que vale são ideias, ideias significativas, que de alguma maneira podem alterar um pouco o sistema que se vive. O Oiticica narra uma coisa interessantíssima, que como foi que ele inventou a palavra parangolé? A arte conceitual propõe a eliminação da estrutura representativa e a valorização do conceito e do processo artístico. Foi criada nos anos 60 por Joseph Kosuth, a partir das ideias de Marcel Duchamp. Quando Duchamp inventou os seus ready-mades, lá por volta, já a partir de 1913, podíamos dizer que ele escolheu a roda de bicicleta, ou um porta-garrafas, ou o urinol, aleatoriamente. Mas, na verdade, nunca essa escolha é aleatória. Essa escolha é feita da seguinte maneira. O artista, de certa forma, ele tem uma ideia da arte, ele tem uma concepção do que ele entende como arte, daquilo, ele pode não saber explicitar, mas do que ele entende e de que efeito ele quer produzir. Então, a escolha do material, de certa forma, é feita assim. Ele escolhe aquele material que, digamos, implicitamente já manifestaria a possibilidade de ele configurar uma ideia. Eis o conceitualismo. No Brasil, Hélio Oiticica é um dos primeiros artistas a inaugurar a arte conceitual. Na passagem dos anos 60, entre 60 e 63, o Oiticica passa por várias proposições, que são exatamente os meta-esquemas, depois os relevos espaciais, por exemplo, os núcleos, e chega aos bólides, que são exatamente objetos onde você não tem mais absolutamente suporte. Onde você tem a experiência da cor, a experiência plástica da cor, onde você não tem mais a pintura no suporte, mas você tem a pintura, a cor livre no espaço. Os parangolés basicamente são capas de materiais diversos, são tecidos, são telas, enfim, são plásticos, são materiais diversos que envolvem o corpo e produzindo as mesmas dobras
e os mesmos lugares explícitos e ocultos como nos bólides. É um desenvolvimento dos bólides. O Oiticica narra uma coisa interessantíssima, que como foi que ele inventou a palavra parangolé? Ele disse que um dia ele estava indo de ônibus para o Museu Nacional, onde o pai dele trabalhava, ele também estava trabalhando lá no Museu Nacional como arquivista, né? De ônibus aí perto da praça, acho que General Osório, no Rio, não sei se é esta praça, e ele via, todo dia ele passava lá e via uma espécie de uma cabana construída num terreno vazio, né? Enquanto o ônibus passou, ele só viu que tinha coisas escritas num dos lados daquela espécie de cabana. Ele só conseguiu ler a palavra parangolé. Ele falou assim, olha, é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando uma palavra desse tipo para dizer aquilo que eu quero, que é sair do quadro, sair da pintura, sair dos objetos artísticos e construir abrigos destinados a manifestações diversas que vão do lazer àquilo que se chama especificamente artístico, com muitas manifestações intermediárias. Muitos artistas descobriram que ser mínimo é o máximo da expressão artística. Na verdade, a gente está falando aqui de Lawrence Weiner, é um artista norte-americano. O que ele faz, na verdade, é uma instrução. Então, ele diz 2 minutos de uma tinta de spray no chão, diretamente sobre o chão. Isso aqui é o trabalho dele, é um papel onde tem uma instrução. Nessa instrução, cabe a ideia para um gesto. E é esse gesto de uma terceira pessoa, que não interessa qual seja, se será o curador, o público ou qualquer um de nós, é o que vai interessar na verdade. Então, qual é a relação entre esse papel, um papel banal, escrito, e isso aqui que vai ser limpo logo depois da exposição? É nesse momento entre um suporte banal e um gesto, é que entra toda essa relação com a arte conceitual. Na década de 70, a arte conceitual gera a ideia da instalação. O que é a questão da instalação? A instalação não vai ocupar um espaço, ela vai criar um espaço. Então, o circundante é interessante. Isso num limite mais amplo, toda a cidade, todo o ambiente com arte, environmental art, land art, quer dizer, todo o universo, seja natural, seja construído, pode ser espaço de intervenção artística. Essa relação do Piero Monzoni é interessante, porque o que o Monzoni faz? Ele vai, de alguma maneira, se colocar como ele mesmo a obra de arte, quer dizer, a sua própria produção, o seu próprio corpo, um pedestal vazio, que seria preenchido pelo próprio artista, por qualquer um de nós. Quer dizer, nós, enquanto seres viventes, somos, basicamente, estritamente, isso que se pode estar se chamando de arte. Aí são várias as questões que ele vai colocar de uma maneira irônica também, enlatando, essa relação com a linha, onde ele vai desenhar uma linha de metros e metros de comprimento e vai enlatar. O que interessa aqui é essa lata? Não, a lata ela vai ser o continente de um gesto ininterrupto. Então, todas são metáforas que, às vezes, esteticamente, ou seja, olhando, você não vai decodificar. Todas fazem de uma instalação, isto é, da ocupação de um lugar e de um espaço, a oportunidade para produzir esta reflexão sobre a própria arte, isto é, sobre o seu conceito, sobre a sua vida histórica, sobre a sua significação individual e social. Isto pode dar origem, eventualmente, a objetos. Esses objetos da Ana Maria Marlino são objetos. Alguns deles são mais precários, outros menos precários. Digamos que aqueles da parede são menos precários. Eles estão configurados com objetos que podem ser inspecionados visualmente.
Esses outros aqui, que são espécie de livros de artista, né? Eles podem ser inspecionados de forma mais tátil, não só visual como tátil. Foram só gestos, nada ficou. E o que a gente vai contar sobre o que foram esses gestos? Leonardo da Vinci foi o primeiro artista a dizer que a arte era uma coisa mental, uma ideia que está na cabeça do artista e do observador. Na época, nem todo mundo entendeu. Hoje, parece óbvio que a arte venha acompanhada de um conceito. Esse Vitor Grippo, aqui a gente conhece muito pouco, mas ele fazia parte de um grupo da Argentina chamado Centro de Arte e Comunicação, que tinha o Jorge Glusberg também como artista significativo. E toda a questão dele é bastante política também, né? Mas muito cifrada, como nossos artistas aqui, em determinado momento, sofreram uma repressão muito direta. Então a questão é a possibilidade da perecibilidade das coisas, né? Da fragilidade da existência. Ele trabalhou muito com batatas, com coisas perecíveis, claramente perecíveis. E, na verdade, a relação dele seria essa questão da perecibilidade do ser, das coisas, enquanto que fazendo contraponto aqui, justamente com a continuidade de alguma coisa que seja completamente artificial. O artista Cildo Meireles é outro representante do Brasil na exposição. O Cildo Meireles, a gente vai ver no trabalho dele essa ideia de rede e sistemas muito clara. Então, se hoje a gente fala de sistema pensando na questão do computador, as redes de computadores, aqui ele está fazendo uma coisa muito mais simples, mas intervindo de uma maneira muito forte num toda uma rede de troca de valores, né? Então ele está usando o dinheiro que ele vai carimbar de uma maneira, quase uma estratégia de guerrilha, né? Carimbando anonimamente esse dinheiro, voltando para a circulação e carimbando também o nome do trabalho, que era inserções em circuitos ideológicos, que ele vai fazer também nas garrafas de Coca-Cola, que ele vai escrever Yankees Go Home, por exemplo, né? E volta para a circulação. Quer dizer, a garrafa não é um objeto parado, é esse objeto cotidiano e simples em circulação, quer dizer, a subversão de um sistema que é justamente o trabalho artístico. Uma outra característica da arte conceitual é questionar o papel das instituições como mercado, crítica, galerias e museus. A pessoa entra numa galeria ou museu, ela espera ver pintura, escultura, desenho, gravura ou fotografia no máximo. Porque a ideia de arte não é uma coisa ligada ao conceitual nesse nível, mas é alguma coisa ligada ao estético, à apreciação contemplativa. Né? Isso me parece uma expectativa que se mantém, ela vem do século XIX e se mantém no contemporâneo.
O surgimento da pop art nos anos 70 ratificou os valores dos conceitualistas de que tudo é possível no mundo da arte. A questão da forma não era tão mais colada a estilo. O estilo desaparece, o gênero desaparece. O que se começa a fazer arte unindo diversos gêneros artísticos e diversos gêneros daquilo que se chamava artes plásticas, que o domínio das artes plásticas e o domínio das artes em geral são explodidos e tudo pode compor-se com tudo. Talvez uma coisa que a gente possa ver com o trabalho do Bruce Nauman, por exemplo, onde o próprio corpo do artista é o seu lugar de criação, o seu lugar de intervenção. É o suporte. É o seu próprio suporte. Então, isso é uma questão nova, né? Com a body art, as performances que, de alguma maneira, vão ganhar espaço também nesse momento. Quer dizer, se a arte é gesto, se é comportamento, se é ação, como é que isso vai ficar? Como é que isso pode ser exposto? Isso pode ser exposto pelo registro. Do museu e arte contemporânea, parece uma contradição. No entanto, se a gente pensa que dentro do museu a gente está construindo uma história da arte que vai ficar para gerações futuras, os anos 70 não pode ser uma lacuna. É importante a gente saber que, de alguma maneira, esses gestos estavam indo contra ideias aceitas e tradicionalizadas do que seja obra de arte. O museu tem que parar para pensar como tornar permanente o imaterial e o transitório, porque o museu trabalha com permanências e isso também deve ficar, para contar um pouco da nossa história recente. É um belo desafio. Belo desafio, é.